Voltamos com mais notícias no Gazeta e Manchete de hoje. De volta, vamos falar agora direto em Brasília. Apenas 5 prefeituras acreanas estão adimplentes, ou seja, sem dívidas junto ao governo federal. As informações com Mariano Maciel. Boa noite. Boa noite a todos. Segundo o relatório da Secretaria do Tesouro Nacional, divulgado hoje, apenas 5 das 22 prefeituras acreanas estão adimplentes junto ao governo federal, ou seja, elas estão aptas a contrair convênios e recursos federais. São elas: Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Porto Walter, Porto Acre e Brasileia. Os dados são do Cadastro Único de Convênios e representam requisitos fiscais necessários para a transferência de recursos da União. As prefeituras que ainda faltam entregar documentos ou explicar a situação podem ficar sem receber recursos do governo federal até que a situação seja normalizada. É com você, Krishna. Obrigado, Mariano. E vamos continuar falando de política. Mais um secretário do governo de Gladson Cameli deve perder o cargo. Esse é um assunto para Itaã Arruda, nas quentinhas da redação. O secretário de Estado de Produção e Agronegócio, Paulo Vatti, deve deixar a equipe de Gladson Cameli. Indicação direta do PSDB, especificamente da deputada federal Mara Rocha e do vice-governador Werlis Rocha, Vatti não conseguiu conciliar a postura técnica de pesquisador da Embrapa com a rotina política que a função exige. Ele tem uma concepção de dar liberdade ao setor produtivo, com tudo o que essa expressão carrega. Dar liberdade ao produtor exige muita coisa. Exige, por exemplo, menos paternalismo por parte do Estado. Exige menos intervenção do Estado nos rumos da agricultura. Exige também uma secretaria com uma equipe pronta para trabalhar com o critério produtividade como referência. E aí talvez tenha sido um dos principais gargalos encontrados por Paulo Vatti na Secretaria de Produção. Mas ele também teve dificuldades para estabelecer diálogo com atores importantes do setor produtivo. Um substituto à altura de Paulo Vatti será difícil de encontrar no atual grupo que apoia Gladson Cameli. O fato é que estamos entrando no 5º mês de gestão de Gladson Cameli e ainda está se tateando nessa questão de formação de equipe. E em um segmento que precisa dar respostas relativamente rápidas para atender minimamente o que prometeu o governador Gladson Cameli durante a campanha. O fato é que também na agricultura o governo ainda não começou. Os arrastões voltaram a acontecer nos ônibus que circulam na capital acreana. A Câmara de Vereadores quer que uma audiência pública discuta com os órgãos responsáveis uma solução para essas ações criminosas. Os arrastões nos ônibus de Rio Branco voltaram a ocorrer com mais intensidade. No feriado de quarta-feira, 2 coletivos foram alvos dos criminosos. No bairro Recanto dos Buritis, um homem se passou por passageiro, ainda pagou sua passagem e minutos depois tirou uma escopeta de dentro de uma bolsa e anunciou o assalto. 20 passageiros, além do motorista, foram assaltados. O homem levou dinheiro, relógios e celulares. O caso foi registrado na Delegacia de Flagrantes. No mesmo dia, outro arrastão ocorreu no ônibus que faz a linha do bairro Cidade do Povo. Esses casos foram parar na Câmara de Vereadores. João Marcos Luiz relatou que já pediu uma audiência com o governo e prefeitura para que juntos encontrem medidas para evitar essas ações criminosas. Primeiro, que a prefeitura implante 100% da bilhetagem eletrônica, tirando do ônibus todo e qualquer dinheiro. Segundo, o governo do estado precisa garantir o direito de vida à grande maioria. É a grande maioria que usa o transporte coletivo. E a pergunta é, vai ter policiais dentro dos ônibus? Qual a constância de blitz que vai ter que ter nesse momento agora de crise? Porque nós estamos vivendo uma crise. O líder da prefeita na Câmara também acredita que um sistema funcionando com 100% de bilhetagem eletrônica possa ajudar a resolver esses casos. Em relação à questão da bilhetagem eletrônica, ele tem razão.
A gente está lutando e contamos, inclusive, com o apoio dele para acabar de vez com o dinheiro dentro do ônibus e a gente ter 100% da bilhetagem eletrônica, porque a não concentração de dinheiro faz com que a gente não tenha a atração de pessoas querendo roubar, furtar o ônibus para pegar aquele dinheiro. Outra situação que contribui para deixar os coletivos vulneráveis para os assaltos é a falta de iluminação pública em ruas da capital. Na via Chico Mendes, segundo o distrito, por exemplo, o serviço não está funcionando. Esse vídeo mostra o local completamente escuro. Uma outra ação que a prefeitura precisa tomar de imediato é iluminar a cidade. Não pode. E aí tem áreas que é de responsabilidade do governo do estado. Por exemplo, o Parque da Maternidade. Tudo isso tem que ser olhado agora. Ou seja, tem que ser feito um mutirão, porque é necessário tanto o estado como a prefeitura garantir o direito de ir e vir daqueles que usam o transporte coletivo, e nós vamos cobrar isso aqui na Câmara. As principais vias, os corredores de ônibus, principalmente, eles têm uma condição de iluminação melhor do que as vias que fazem as ligações. Mas os corredores de ônibus é sempre uma prioridade da gestão e a gente vai pegar especificamente os endereços que o vereador está apontando para ver se naqueles casos, de fato, a rua principal não tem a condição de iluminação para tomar as providências por parte do poder público. Todos torcem que isso se resolva. Olha, de forma gradativa, o Detran foi desativando os radares. Desde ontem que aqui em Rio Branco, nenhum ponto eletrônico está em funcionamento. Os aparelhos de fiscalização eletrônica, mais conhecidos como radar, são uma ferramenta auxiliadora no controle às infrações de trânsito. Eles podem ser encontrados em vários modelos e com finalidades diferentes. Alguns monitoram apenas a velocidade, outros os avanços em sinais vermelhos. Em Rio Branco existem 55 pontos eletrônicos que até então eram mantidos por meio de um convênio firmado entre governo, prefeitura e empresa responsável pelos equipamentos. Mas uma determinação do governador mudou essa realidade. Em fevereiro deste ano, Gladson Cameli solicitou o desligamento de todos os radares administrados pelo Detran. A justificativa seria o fato de que a responsabilidade pelos radares seria apenas da prefeitura, não do Estado. De forma gradativa, o Detran, por meio da empresa responsável pela manutenção dos radares, está desativando os equipamentos. Com isso, desde o dia 1º de maio, que aqui na capital, nenhum ponto eletrônico permanece ativo. O Detran entende de que a prefeitura precisa se estruturar, precisa ter equipamentos, equipe de pessoal, montar a JARE, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Então tem vários fatores, várias situações envolvidas. Não é só chegar, toma aqui RB Trans, toma aqui prefeitura. É preciso ter um cronograma, e isso está sendo cumprido, para que a prefeitura a RB Trans possa se estruturar. Isso provavelmente eles pediram prazo até o meio do ano de 2020 para que toda essa estrutura já esteja funcionando, inclusive o religamento do radar. As infrações registradas por meio desses radares até o dia 30 de abril continuam valendo. Mesmo com os equipamentos agora desativados, nenhuma multa que já tenha sido emitida foi cancelada. Aquelas multas antes de 30 de abril ou já foram processadas ou estão em vias de serem processadas, não vai ser cancelado. Mas a dúvida maior que fica é em relação ao funcionamento dos radares. Na RB Trans, o entendimento é de que a superintendência tem a responsabilidade de implantar e manter as sinalizações verticais, horizontais e semafóricas. Em momento algum, são obrigados a dar continuidade ao uso dos radares eletrônicos, que antes eram utilizados pelo Detran. Quem explica como isso acontece na prática é o próprio superintendente. O governo do estado, via Detran, tinha um contrato com a empresa de radares. Esse contrato foi feito com base num convênio entre município e estado, que estava sendo praticado até agora, quando o Detran decidiu não mais praticar e rescindiu o contrato. Mas essa rescisão não quer dizer que os radares passam para o município de Rio Branco. Nélio Anastácio não descarta em definitiva a implantação futura dos radares, mas acredita que no momento o uso do equipamento não é necessário. O que vale e que pode fazer a diferença na segurança dos motoristas é a forma como cada um dirige e respeita as regras. É preciso a gente ter consciência que nem toda cidade brasileira possui radar, E o município de Rio Branco ainda não decidiu, ainda não estudou se vai ou não implantar radares em Rio Branco.
Então fica o alerta para os motoristas. É preciso ter muito cuidado. Trânsito é uma questão de comportamento, né? Independentemente de radares ou não, é preciso que todos se comportem e que um respeite o direito do outro para que todos possam viver em paz e tranquilidade e protegendo o seu bem maior, que é a vida. A notícia que aos poucos já circulava entre os condutores e que agora foi confirmada deixou muita gente na dúvida. Afinal, a presença dos radares eletrônicos contribui ou não para a redução dos acidentes. Tem certos cantos que precisa, né? Mas tem outros que já não precisa. Não tem que colocar radar coisa nenhuma, já tem sinal, coloque lombada. O povo já está bem pobre para poder ser multado. Olha, veja a seguir aqui no Gazeta e Manchete. Incêndio criminoso destrói residência em Senador Guiomar e polícia prende suspeito. E ainda, estudantes sofrem com a estrutura precária da Biblioteca Pública de Cruzeiro do Sul. É rapidinho o intervalo, eu já volto.